Era uma noite fria em Jerusalém e o peso da ausência era quase insuportável. João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, sentava-se no chão de uma casa modesta, rodeado por outros discípulos que pareciam perdidos. Aquele era o terceiro dia após a ascensão de Jesus ao céu, e o vazio deixado pelo Mestre era como uma ferida aberta. João olhava para as mãos e se lembrava do toque de Jesus, das palavras cheias de vida, e agora tudo parecia tão distante. Mas entre as memórias, uma promessa ecoava como uma chama que não podia ser apagada. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Quem era esse Consolador? O que Ele faria? Como entender essa promessa? Essas perguntas rodavam na mente de João, enquanto o grupo esperava em obediência às últimas palavras de Jesus. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não sabiam, mas estavam prestes a experimentar a maior transformação de suas vidas, a vinda do Espírito Santo. Desde o início da humanidade, Deus se revelou de muitas formas. Ele caminhou com Adão e Eva no jardim, falou com Moisés através da sarça ardente, guiou Israel com uma coluna de fogo e manifestou sua glória no templo. Mas, ao longo da história, o pecado sempre foi uma barreira que separava o homem da presença direta de Deus. Os discípulos, assim como o povo de Israel, estavam acostumados a ver Deus à distância. Mesmo convivendo com Jesus por 3 anos, eles ainda não compreendiam completamente o propósito divino. Quando Jesus falou sobre sua partida, o medo os dominou. Pedro, sempre impetuoso, chegou a dizer: Senhor, para onde vais? Não podemos ir contigo? A dúvida e a fragilidade humana os cercavam. Como poderiam continuar a missão de Jesus sem ele? Como enfrentar o mundo tão hostil à mensagem do reino? Era difícil acreditar que um Consolador invisível poderia substituir a presença física de Cristo. Além disso, eles carregavam o fardo de suas próprias limitações. Pedro ainda se lembrava de sua negação. Tomé lutava contra a incredulidade. E todos os outros, exceto João, haviam fugido durante a crucificação. Como essas pessoas frágeis poderiam transformar o mundo? Foi no dia de Pentecostes, 10 dias após a ascensão de Jesus, que a promessa se cumpriu. Naquele dia, os discípulos estavam reunidos em oração, quando algo extraordinário aconteceu. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas, como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Naquele momento, os discípulos perceberam que o Espírito Santo não era apenas uma força invisível ou uma ideia abstrata. Ele era real, poderoso e íntimo. O som do vento, as línguas de fogo e o impacto espiritual representavam sua presença e o início de sua obra na terra. Essa manifestação trouxe consigo símbolos profundos, o fogo, o vento e a água, que revelam diferentes aspectos da natureza e da obra do Espírito Santo, ajudando-nos a compreender quem Ele é. As línguas de fogo representaram a purificação e o poder que o Espírito Santo trouxe. Ele não apenas limpou os discípulos de suas limitações, mas também acendeu neles uma paixão e coragem sobrenatural. O som do vento impetuoso mostrou a força invisível e soberana do Espírito Santo, que age como quer, transformando vidas de maneira imprevisível e poderosa. Assim como o vento, ele não pode ser controlado, mas é sentido e traz impacto. Ainda que não tenha sido visível no Pentecostes, Jesus frequentemente usou a água para descrever a atuação do Espírito Santo. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito é essa fonte que sacia, renova e traz vida abundante.
Esses símbolos não são apenas manifestações visuais ou poéticas. Eles expressam a natureza multifacetada do Espírito Santo. Ele purifica como fogo, nos preenche de vida como água e transforma poderosamente como o vento. Pedro, o mesmo homem que havia negado Jesus por medo, levantou-se com ousadia e pregou para uma multidão. Ele explicou que aquela manifestação era o cumprimento das profecias de Joel, que declaravam: "Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne." A partir dali, ficou claro que o Espírito Santo não veio apenas para consolar. Ele veio para capacitar, guiar, ensinar e transformar vidas. Ele era a própria presença de Deus habitando no coração dos homens. Conforme os dias passavam, os discípulos descobriam cada vez mais sobre quem era o Espírito Santo e seu real propósito. Eles entenderam que o Espírito Santo era o próprio Deus, agindo de forma pessoal e íntima em suas vidas. Os discípulos enfrentaram perseguições, prisões e até a morte por causa do Evangelho, mas nunca mais se sentiram sozinhos. O Espírito Santo estava sempre presente, trazendo paz em meio às tempestades. Foi ele quem deu a Estevão força para perdoar enquanto era apedrejado, e quem confortou Paulo e Silas enquanto cantavam na prisão. Jesus havia dito: "Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade." E assim aconteceu. O Espírito Santo revelou mistérios, deu sabedoria para responder a autoridades e até direcionou os discípulos sobre onde deveriam pregar. Foi o Espírito Santo quem guiou Filipe até o eunuco etíope no deserto, abrindo as portas do Evangelho para as nações. Foi ele quem revelou a Pedro que o Evangelho também era para os gentios, quebrando barreiras culturais e religiosas. Talvez a maior evidência do Espírito Santo seja a transformação de vidas. Ele não apenas muda comportamentos, mas também renova corações. Pedro, que antes era impulsivo e medroso, tornou-se um líder sábio e corajoso. Paulo, que perseguiu a igreja, tornou-se o maior missionário do cristianismo. O Espírito Santo também capacitou pessoas comuns com dons espirituais, sabedoria, fé, cura, profecia e muito mais. Esses dons não eram apenas para benefício individual, mas para edificar a igreja e manifestar o poder de Deus ao mundo. A história do Espírito Santo não terminou no Pentecostes. Ele continua agindo até hoje, na vida de todos aqueles que creem. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de que Deus estaria conosco em todos os momentos. Ele não é apenas uma força ou uma ideia, mas uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele está presente para nos consolar nas nossas fraquezas, nos guiar quando estamos perdidos, nos ensinar a verdade e nos transformar à imagem de Cristo. Mas qual é o real motivo da existência do Espírito Santo? Ele existe para nos reconectar com Deus e nos capacitar a viver o propósito para o qual fomos criados, refletir a glória de Deus e levar o seu amor ao mundo. Assim como os discípulos, somos chamados a ser testemunhas, levando a mensagem do reino até os confins da terra. Mas não precisamos fazer isso sozinhos. O mesmo Espírito que capacitou Pedro, Paulo e os outros apóstolos está disponível para nós hoje, e a promessa permanece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E assim, a história do Espírito Santo nos lembra que nunca estamos sozinhos. Ele é o Consolador prometido, o guia nas nossas dúvidas, a força em nossas fraquezas e o fogo que transforma corações. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes está disponível para você hoje, trazendo paz, direção e esperança. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem maiores do que você, ou se sentindo perdido, sem forças. Lembre-se,
O Espírito Santo está ao seu lado. Ele quer agir na sua vida, transformar sua história e mostrar que Deus nunca desistiu de você. Acredite, com Ele, seus dias mais difíceis podem se transformar em testemunhos de vitória. Confie, persevere e mantenha a fé. Quero te convidar a deixar nos comentários uma mensagem de fé. Conte um testemunho que já aconteceu com você, uma história de superação que já vivenciou ou presenciou. Toque o coração de alguém. Vamos usar esse espaço para espalhar esperança e fortalecer uns aos outros. Aqui somos todos iguais. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé e sua caminhada com Deus. Que o Espírito Santo te guie em cada passo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.